Carlos Alberto. Como sempre acontece, jornalista Beto Almeida, a aprovação de um projeto de lei ou qualquer medida no âmbito do Legislativo deixa insatisfação. Governadores querem uma ajuda maior da União para enfrentar a queda da arrecadação tributária nesse período da pandemia do coronavírus. Mas o Senado conseguiu negociar e aprovar, com o aval do Ministério da Economia, um pacote que entre transferência direta de recursos para os estados e municípios e a suspensão de pagamento de dívidas representa um montante de quase 125 bilhões de reais. Agora, o debate fica na agenda da Câmara Federal, que pode votar o projeto nesta segunda-feira. Se os deputados federais mudarem o texto aprovado pelos senadores, jornalista Beto Almeida, tudo volta à estaca zero e os governadores e prefeitos terão que esperar mais algum tempo para receber o dinheiro da União. Mesmo com todos os conflitos políticos, Beto Almeida, a Câmara Federal chancela o projeto que saiu do Senado? Bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Divergências pontuais, Luzenor, sempre haverá num projeto como esse, que recupera as perdas dos estados, dos municípios, dos entes federados, né, Luzenor, com a queda na arrecadação, sempre vai haver aquela insatisfação pontual. Mas é bom que se diga o seguinte, o problema da pandemia é que ela não espera, Luzenor. E é disso que nós estamos tratando, de um projeto emergencial para socorrer financeiramente estados e municípios pelos próximos 4 meses durante essa fase da pandemia. Agora é aquela história, é trabalhar numa execução dando prioridade a essa questão emergencial, não perder o foco. Bom que se diga, Luzenor, inclusive, que algumas coisas foram alteradas, por exemplo, que desagradou um pouco mais o governo, que foi a questão da contrapartida, por exemplo, dos salários, do congelamento de salários dos servidores. Ok, isso passou. No entanto, foi incluído aí, Luzenor, que esse congelamento não valerá para 2 categorias de profissionais, de servidores, que são exatamente os profissionais da segurança pública e o pessoal da área da saúde. Eles não serão atingidos pelo congelamento de salário. E ainda dentro da questão da área da segurança, por exemplo, nem todos os profissionais da segurança foram incluídos. E tem na Câmara dos Deputados, deputado que quer incluir isso na votação. Mas tu me diga que isso vai passar, que a medida, aliás, será aprovada hoje, que vai passar na Câmara. Se tudo der certo, como há expectativa nisso, Luzenor, já agora, no dia 15 de maio, cairá a primeira parcela desse acordo na conta dos estados e das prefeituras de todo o país, inclusive aqui no Ceará. Qual é o prefeito, qual é o gestor que não aguarda, Luzenor, esse repasse, essa compensação pelas perdas que eles estão tendo? Muitos municípios, para muitos, isso vai ser uma verdadeira redenção financeira. E tem outros aspectos aí que a gente ainda vai comentar sobre isso. No geral, a expectativa é muito boa para que a Câmara agilize e não perca tempo com essa oportunidade de garantir a contrapartida nesse período de pandemia para estados e municípios. Jornalista Beto Almeida, eu quero continuar falando sobre esse assunto. Após a sua longa análise, quero registrar também e, ao mesmo tempo, pedir a sua participação, que os municípios acabaram ganhando um bom fôlego financeiro, que é a suspensão temporária da cobrança das dívidas com o INSS. Essa conta vai ficar para os próximos prefeitos a serem eleitos em 2020. É uma boa ajuda porque em muitas cidades do Ceará, Beto Almeida, por exemplo, são comuns as queixas dos prefeitos com o confisco dos recursos do FPM para tapar o buraco na Previdência Social. E explicando melhor, buraco cavado pelos prefeitos que deixam de recolher para o INSS o dinheiro que é dado como contrapartida do município na condição de empregador e também o dinheiro recolhido como contribuição dos servidores municipais. Essa conta chega mais cedo ou mais tarde. O projeto da ajuda da União aos estados e municípios, Beto, é um presente antecipado de Papai Noel para os prefeitos. Luzenor, os prefeitos até se sentiram, de certo modo, insatisfeitos, porque disse que houve uma quebra do acordo anterior que dividia igualmente o repasse, né, da ajuda emergencial para os estados e os municípios. No fim das contas, não foi exatamente isso que ficou, mas um dos pontos
positivos desse texto aprovado no sábado é exatamente esse que você falou, Luciano. Ele suspende até 31 de dezembro deste ano a dívida previdenciária das prefeituras com o INSS e também a contribuição da prefeitura para os seus regimes próprios, para aqueles regimes próprios de previdência municipal, desde que, nesse caso, seja aprovada uma lei no município pela Câmara de Vereadores. Aí precisa, para quem é aqueles municípios que têm o seu regime próprio de previdência, tá certo? Precisa que a própria Câmara Municipal aprove, suspendendo durante esse período até 31 de dezembro, o repasse, a contrapartida da prefeitura para contribuição do Instituto de Previdência do município, contemplando assim um importante pleito do movimento municipalista. E, inclusive, os municipalistas soltaram uma nota, né, a Confederação Nacional dos Municípios, falando sobre a questão do auxílio emergencial aprovado pelos senadores, dizendo que vai tentar reverter pelo menos essa questão ainda da divisão igual, né, dos valores para estados e municípios. Mas, no Zenô, os prefeitos não têm muito o que reclamar agora nessa história, não. Eles já estão levando aí muita coisa. É bom que se diga, como você bem disse, Zenô, que é um verdadeiro presente de Papai Noel. Os prefeitos atuais que estão aí indo para a reeleição, que estão encerrando os mandatos, mas principalmente os que estão indo com direito à reeleição, Luciano, eles estão despreocupados até dezembro em contribuir para a Previdência, seja para o INSS, seja para a Previdência própria, lá deixando para os próximos gestores o trabalho de recompor essas perdas financeiras, quando naturalmente a gente espera que as coisas tenham voltado à sua normalidade. Bom que se diga, Luciano, só entrando nessa questão, mas também olhando para o calendário eleitoral, que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, voltou a enfatizar o seguinte: ele acredita hoje que é possível que haja sim o adiamento das eleições, não que elas ocorram agora no próximo dia 4 de outubro, o primeiro turno, como está previsto, mas que isso possa ocorrer em novembro ou até mesmo dezembro. Ele, no entanto, descarta de forma muito veemente, Luciano, quem tem a expectativa, por exemplo, de que haja o adiamento dessas eleições para 2022, unificando aí todos os pleitos eleitorais. Isso não deverá acontecer. Mas você disse uma coisa, que isso é algo que precisa ser ressaltado. Esse acordo para ajuda financeira para os municípios foi muito bom, e essa questão do tópico de suspender o pagamento da contrapartida previdenciária por parte dos municípios é presente de Papai Noel mesmo.